Mais um vídeo, eu sou o Roberto Gioia e vou falar um pouco para vocês sobre consumidor. A gente vai falar rapidinho sobre a questão principiológica e o direito do consumidor no espaço e tempo. Quando a gente olha para o Código de Defesa do Consumidor, a gente precisa observar que ele é um código, ao fim e ao cabo, principiológico. O que quer dizer isso? Ele é pautado em princípios que tem por finalidade principal o quê? A proteção do consumidor na esfera da sua dignidade da pessoa humana, olhando para o indivíduo que adquire um determinado bem, não só como um proprietário desse bem, mas como um sujeito de direitos que deve ser protegido na sua dignidade da pessoa humana, ok? Bom, começando a falar do consumidor, vamos observar o aspecto histórico. Se você olhar para a história, desde lá do Antigo Egito, você já começa a perceber que existiam sim relações consumeristas, mas como funcionava isso? Os egípcios antigos, eles se pintavam para se proteger das questões dos tempos que eles viviam. E também por uma questão, o quê? De classe, por questões de beleza e outros fenômenos. Surgia então a necessidade de se ter aquele que oferecesse um serviço de qualidade e começava-se a falar-se em concorrência. Logo, mais de uma pessoa oferecendo um determinado produto para um rol de consumidores. Significa que aquilo tinha que ter qualidade, aquilo tinha que ter segurança, aquilo tinha que ter um monte de coisa que a gente vai ver dentro dos princípios no nosso ordenamento que olhou para esse aspecto e trouxe para dentro do código. Ainda falando no aspecto histórico, o Código de Hammurabi. Já se falava em Código de Hammurabi o quê? Quem construir uma casa e essa casa cair, vai reerguer com as suas próprias custas. Olha que interessante. Já me dando a noção do princípio da segurança, da responsabilidade objetiva. Olhando para a era medieval, os artefatos bélicos que precisavam ser construídos, as espadas, catapultas, enfim, todo o armamento que era necessário para o combate tinha que ser um armamento capaz de atender a necessidade bélica e, portanto, tinha que ter a segurança para operacionalizar, tinha que ter a expectativa atendida, entre outras coisas. Nos Estados Unidos, na década de 60, você começa a perceber que um determinado veículo de uma marca, ele simplesmente explodia, pegava fogo, porque ele tinha um defeito na sua fabricação e uma fiação lá no final dele se comunicava muito próximo do tanque de combustível e as fagulhas da eletricidade que ali corriam podiam gerar, não só podiam, como geraram, explosões. Explosões essas que colocavam o consumidor em risco, ele não estava protegido. No nosso direito brasileiro, lá em 85, você vai ver que começam a surgir as primeiras leis que buscam proteger o consumidor. Na Constituição de 85, se positiva de fato dentro do artigo 5º da Constituição, no rol das garantias fundamentais. Dá uma olhadinha no inciso 32 e você vai ver o que eu estou falando. A CF fala que a lei protegerá o consumidor nos moldes e requisitos dela. Mas que lei é essa? Lá em 90, vem o Código de Defesa do Consumidor. Código esse pautado em questões principiológicas, que me fazem entender a amplitude do texto emanado para proteger o consumidor, respaldando-o na sua dignidade da pessoa humana. Vindo para alguns princípios elementares, eu não estou falando de todos. O primeiro, boa-fé. Princípio da boa-fé. Ele tem 3 funções dentro do Código de Defesa do Consumidor. Quais são elas? Integrar, interpretar e controlar. Mas o que é isso? Integrar é a ética ao texto jurídico, a relação jurídica. Fazer com que ela aconteça à luz da ética. Quando eu falo interpretar, nós estamos dizendo que deve-se afastar desvantagens nessa relação consumerista. Quando eu falo controlar, ou seja, significa que o Código de Defesa do Consumidor está balizado de maneira a garantir que a boa-fé esteja eivada em toda a relação jurídica consumerista. Vindo para o princípio da vulnerabilidade, é simples, você, consumidor, é vulnerável, porque você não tem o dever de saber as questões técnicas daquilo que você consome. Portanto, cabe ao produtor daquilo que você consome garantir que você esteja protegido
e que você tenha, pelo princípio da transparência, a informação necessária ao que você consome. Por exemplo, alérgicos contém derivado de trigo, alérgicos contém derivado de leite. Atenção, produto não indicado para diabéticos e coisas desse tipo. Tudo isso, princípio da vulnerabilidade e transparência se comunicando. O produto tem que ter a transparência, o fiel teor daquilo que ele tem dentro dele para proteger você, consumidor, enquanto indivíduo vulnerável. Você não pode ficar em desvantagem nessa relação. Você tem que ser protegido. Afinal de contas, o Código de Defesa do Consumidor é de defesa do consumidor. Por fim, princípio da segurança. Responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. Aquele que comercializa, que produz um determinado bem, você vai consumir na qualidade evidente de consumidor, não pode se afastar da segurança que isso exige. Ou seja, você está consumindo algo e que, se o indivíduo que produziu esse algo causar algum prejuízo para você, mesmo que ele não tenha culpa, responsabilidade objetiva, independentemente de culpa de quem produz o bem que você está consumindo. Ok? Overview rapidinho de Código de Defesa do Consumidor, movimento histórico e principais princípios. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.